Oi, meninos, tudo bem? Eu resolvi gravar essa aula aqui para vocês. Ela fala, é um resumão do que eu já venho falando sobre a Era Vargas, tá? Então, eu vou gravar essa aula e ela vai servir tanto para os nonos anos, quanto para os terceiros anos. Ela é um pouco abrangente para os nonos, mas nesse caso, o mais não é ruim, tá? Eu fiz aqui um resumo no slide. Eu espero que vocês vão compreender bem isso daqui, para não ficar dúvida e vocês não ficarem com dúvida também em relação às atividades. Então, vamos lá. A Era Vargas, vocês sabem, foi um golpe, né, que Vargas deu, acabou ali com a política oligárquica, né, encerrou o período café com leite, inicia-se, então, a Era Vargas. Então, o governo provisório, ele entra, então, como governo provisório, tipo, eu vou entrar, vou ficar pouco tempo e logo eu estou saindo. Só que não, né? Não foi isso que aconteceu. Então, o governo provisório, eu coloquei aqui, ó, o que ele vai fazer assim que ele entra? Ele vai suspender a Constituição, ou seja, é um governo autoritário. Né? Todo governo, quando ele entra, ele suspende a Constituição, vocês podem perceber que é um governo autoritário. Então, ele suspende a Constituição, fecha o Congresso, as assembleias e câmaras municipais. Ou seja, estou mandando no pedaço, da agora para frente vocês vão ler aqui na minha cartilha, entendeu? O que ele vai fazer em relação ao café? Estava tendo uma crise do café no Brasil naquele período. Produzia-se muito café, tinha um contexto mundial muito difícil, porque estavam ali ainda na Grande Depressão, recebendo ali todo consequências, né, da crise de 29. Os maiores compradores do Brasil eram os Estados Unidos e a Europa, né, compradores de café. Eles estavam em crise por causa da crise de 29. O mundo já estava globalizado naquele período, e o que vai acontecer então? Vai diminuir a exportação de café do Brasil. O café ficar acumulado no Brasil. E para não prejudicar esses cafeicultores, o que o governo faz? Ele começa, então, a comprar sacas de café e estocar. Então, um período ele vai comprar, quando ele vê que a produção continua muito e o governo não está dando mais conta de ficar comprando, não tem mais como estocar esse café para não prejudicar os cafeicultores, eles vão começar a queimar o café. Em um outro período, Vargas manda arrancar os pés de café, porque a produção ela continua. Né? O governo está comprando café e os cafeicultores não param, muitas vezes, até de plantar. Então, o que ele manda fazer? Vamos arrancar os pés de café. E surge, então, a frase que o mal se arranca pela raiz, né? Porque ele vai arrancar mesmo e queimar, né, grandes pés de café, muitos pés de café. Além das sacas de café também que ele queima. Em 1933, ele ainda cria o Conselho Nacional do Café, ligado ao Ministério da Fazenda. Esse ministério foi criado para ajudar os cafeicultores, para proteger um único produto que efetivamente dava lucro para o Brasil. Porque as indústrias existiam, mas as indústrias elas eram pequenas, não era a indústria do porte que nós temos hoje. A indústria estava engatinhando ainda, até porque os grandes cafeicultores, né, não permitia que nenhum recurso fosse dado para a indústria. Até então tinha-se tido ali uma indústria, uma política café com leite, ou seja, a proteção era para a oligarquia latifundiária. Os industriais eles não tinham nenhum incentivo do governo para lançar essa indústria a todo vapor. E também a indústria brasileira tinha que comprar suas máquinas, grande parte da sua matéria-prima, de fora do país, né? Porque aqui era tudo muito amarrado para a questão da indústria. Essa questão da suspensão aqui da Constituição fez com que o pessoal lá de São Paulo achasse um absurdo, aquilo realmente era um absurdo, e eles queriam que eles descontentes então com o fechamento do Congresso, das assembleias, das câmaras municipais, do autoritarismo de Vargas, eles resolvem fazer uma revolução.
Essa revolução ela é chamada de Revolução Constitucionalista. Por quê? Porque eles queriam uma nova Constituição. Eles estavam exigindo que o governo fizesse uma nova Constituição para poder governar. Essa revolução, galera, ela surgiu em São Paulo, até porque São Paulo era como é que eu vou dizer? Ela era o centro da questão do café, né? O sudeste brasileiro. Então, assim, ali ficava concentrada a economia, a questão das finanças do café e tudo. Então, assim, aqueles grupos oligárquicos que estavam muito presentes em São Paulo, que não estavam aceitando muito a questão ali de como Vargas procedeu e tudo mais, então eles fizeram isso para abalar o governo. E muita gente financiou essa revolta, essa revolução. Então, assim, muitas famílias de classe média, classe alta, venderam joias, venderam propriedades para financiar esta revolução constitucionalista. Daí, o que Vargas vai fazer? Ele vai conceder, né, porque ele também não era bobo, né, ele começou ali, podia partir para o país todo, então o que ele fez? Ele vai, então, ceder às pressões dos paulistas. Então, ele vai fechar e vai fazer, né, uma nova Constituição. E essa Constituição ela é promulgada em 34. Nessa eleição, ele se candidata como presidente e é eleito como presidente, Então, entra o período do governo constitucional de Vargas, ou seja, ele faz a Constituição, ele se candidata à presidência e ele ganha, certo? Nessa Constituição também é colocado aqui, ó, o voto secreto, porque antes o voto não era secreto, lembra lá do voto de Cabresto, dos coronéis? Então, o voto não era secreto. A partir de 34, dessa Constituição, o voto passa a ser secreto. E o voto feminino também, que não tinha antes, ele passa a existir. Cria-se dentro dessa Constituição a Justiça do Trabalho, salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas, férias remuneradas, descanso semanal e outros benefícios, o que vai fazer com que Vargas seja aclamado pela população mais pobre. Até então, eles não tinham isso. Então, se o patrão quisesse dispensar o funcionário por qualquer coisa, ele dispensava e não tinha direito nenhum. Se ele fosse mutilado no trabalho, ele ia ser dispensado sem nenhum tipo de indenização. Muitas vezes ele era escalado para trabalhar na hora que o patrão queria. Então, não tinha essa questão de 8 horas, de descanso semanal remunerado, essa coisa toda não existia nesse período. Então, nessa Constituição, Vargas começa a abraçar a população trabalhadora, né? Mas ele faz isso para o bem da população, mas também visando a sua estadia no governo. Em 1935, surge aqui a Aliança Nacional Libertadora, a ANL. São dois partidos que surgem, né? O primeiro é a ANL, ele é um partido de esquerda e seu líder é Luiz Carlos Prestes. Eu falei desse partido, né, de Luiz Carlos Prestes no vídeo passado, então não vou repetir muito porque o nosso tempo é pouco. Mas, enfim, era um partido de esquerda, Luiz Carlos Prestes já tinha participado ali do tenentismo, tinha saído, tido contato com as ideias esquerdistas, voltado e queria colocá-las em prática. Na verdade, ele queria tomar o poder mesmo, né? E qual que era o que a ANL ela queria? Suspensão, né? O que ela propunha, o que ela defendia? Suspensão da dívida externa definitiva, tá? Então ele vou querer aqui a suspensão da dívida externa do Brasil. Olha só que louco, né? Pensa suspender a dívida externa. O Brasil tinha uma dívida externa imensa, né? E essa dívida externa ela já vinha lá de muito tempo atrás. Ela estava só aumentando. Ampliação da liberdade civil, nacionalização de empresas estrangeiras, já pensou? Você pegar aqui as grandes multinacionais e falar assim, não, ela está aqui dentro do Brasil, agora todo o prédio, tudo aqui é nosso, né? Então vamos nacionalizar essas empresas aqui. Instauração de um governo popular.
aqui tá, né, uma figurinha da época aqui, uma figura histórica aqui, acho bacana isso. Em 3 meses, a ANL abriu 1.500 centros e 50 mil filiados só no Rio de Janeiro. E o que eles vão fazer? Eles vão articular, então, a intentona comunista para derrubar o governo Vargas. Então, essa intentona comunista, ele vai articular, então, esse plano para a derrubada do governo Vargas e ele vai ter blocos, né, da ANL em Natal, Recife e Rio de Janeiro. Só que ela foi duramente reprimida. Luiz Carlos Prestes, ele começa, e a sua esposa Olga Prestes, que era uma russa, né, que veio com ele como guarda dele, ela foi designada como guarda-costa dele, né, quando ele veio para cá. Só que os dois se apaixonaram, tá? Tiveram um caso, casaram, e nesse período ela estava casada e estava grávida dele. Porém, foi deliberado um mandado de prisão para eles, né? Ele foge, ele consegue fugir, mas aí há um tempo lá em que eles são presos. Eles são presos, Getúlio Vargas pega Olga Prestes, coloca num navio aqui e manda de volta lá para, né? Ele manda ela para a Alemanha, só que a Alemanha é nazista e ela era judia, ou seja, ele mandou ela literalmente para a morte. E eles começaram, então, o pessoal da ANL, né? Eles falaram assim, não, o navio vai fazer parada em tal porto. E eles começaram a articular um plano para assaltar o navio, né? Para tirar, resgatá-la. Só que Getúlio Vargas, já pensando que eles pudessem fazer isso, ele fala para o navio ir direto, sem escalas. Então, ele vai direto e ela é entregue na mão dos nazistas. A mãe de Júlio Prestes, ela faz a mãe e a irmã dele. Ela vai na Espanha, ela faz propaganda no Brasil, porque ela era casada com um brasileiro, que ela estava grávida de um brasileiro, né? Naquela época, ela, por lei, ela tinha realmente direito, né, à nacionalidade brasileira, a ficar no Brasil e tudo mais. E ela faz um protesto em toda a Europa. E por causa desses protestos, ela não vai direto para o campo de concentração. Ela fica presa até a filha nascer. E aí a mãe dele continua fazendo essas campanhas e tal, né, para que solte, no caso, a nora e a neta dela. A neta dela, se não me engano, chamava-se Leocádia. Inclusive, ela era professora de história da UFRJ, no Rio de Janeiro. Aí Hitler, então, determina, né, a suástica nazista lá, a polícia nazista, determina, fala assim, não, enquanto ela estiver amamentando a criança, ela fica aqui. Depois que amamentar a criança, depois que a criança não, né, estiver amamentando mais, ver o que ela faz. Então, dentro da prisão, ela começou a prolongar a amamentação da criança para ver o que o pessoal de fora fazia para ela poder sair. E essa criança, acho que com 1 ano e meio, 2 anos, ela simplesmente não quer mais ser amamentada pela mãe, né? Ela quer outros alimentos e tal, e aí ela não consegue mais, aí a criança é tirada dela, ela não sabe, a Olga mesmo não ficou sabendo para onde que essa criança foi, se eles mataram essa criança ou o que fez da criança, ela não ficou sabendo. Mas a criança, ela é entregue para a mãe de Prestes, e aí eles cuidam dessa criança, né? E Olga é levada ao campo de concentração e morre na câmara de gás. Outro partido político criado nesse período é a AIB, que é a Ação Integralista Brasileira, né, que foi outro partido, só que esse aí é de extrema direita, tá? Ele é extremista, é extremamente simpatizante do fascismo, não que Vargas também não fosse, né? Porque Vargas, ele só não aderiu ao nazismo ou ao fascismo, segundo alguns historiadores, por causa dos laços e da proximidade que eles tinham, que o Brasil tinha com os Estados Unidos, a dependência, né, política financeira que ele tinha dos Estados Unidos. Então, ele não aderiu, né, tanto à questão nazista, fascista no Brasil. Mas a AIB era totalmente fascista,
né, defendia todas as questões fascistas. Então, o que ele vai defender aqui, a A e B, que é o outro partido, né? São dois, a NL, A e B. Então, Estado integral, com a concentração de poderes na mão de uma única liderança, ou seja, uma pessoa é um poder concentrado nas mãos de uma pessoa só. Teve apoio da classe média e latifundiários, industriais, parte do clero das Forças Armadas. Usavam essas camisas verdes aqui, ó, e o brado era Anauê, é um brado indígena. Apoiaram o golpe varguista de 37, mas foi extinta pelo Estado Novo. O Estado Novo é um Estado ditador mesmo de Vargas, onde ele perseguia todos aqueles que pudessem se propor ao seu poder, então, se opor ao seu poder. Então, quando ele foi proclamar que o Estado Novo, né, ele já proibiu esses partidos políticos, todos eles. Como que ele vai instaurar, sair do Estado constitucional, então, e ir para o Estado Novo? Ele vai forjar aqui um plano chamado de Plano Cohen. Cohen seria um personagem, né, que ele criou e tal, que seria alguém que quisesse instaurar aqui no Brasil o comunismo. O povo já estava com muito medo do comunismo. Eles já tinham visto o que aconteceu lá na Rússia, né? Na União Soviética, o que acontecia. Tanto os estados totalitários, como a gente já viu, eles surgiram na Europa por medo do comunismo. Então, o povo brasileiro, eles morriam de medo de ter no Brasil, de acontecer no Brasil o que aconteceu na União Soviética. Era o medo do mundo inteiro naquele período. Então, ele aproveitou desse medo, forjou esse plano Cohen, que seria, então, um golpe comunista, e decreta o Estado Novo em 37. Faz um golpe. Então, suspende novamente a Constituição, né, a Constituição que ele mesmo tinha promulgado, ele suspende essa Constituição em uma ditadura. Então, em 37, ele vai, né, devido às pressões, porque as pessoas queriam uma Constituição e tal, ele vai criar uma Constituição chamada Constituição Polaca. Só que essa Constituição, inspirada nas cartas fascistas, ela, na verdade, não chegou a ser promulgada. Ele não promulgou essa Constituição não chegou a valer de fato. Ele passou a governar, ele governou durante o Estado Novo por decretos. Então, ele estabelecia os decretos do que ele queria, né, e ali ele fazia e acontecia como ele queria dentro do país. Então, por essa Constituição, ele aumentava aqui a intervenção estatal na economia e a criação de órgãos técnicos. Criava o sindicalismo em moldes corporativos. Descartava o parlamento e partidos políticos, ou seja, o parlamento está fechado, só funciona a Constituição que eu quero, mas na verdade ela não funciona, porque ela não foi promulgada. Então, por decretos, ou seja, é a mesma coisa lá do início, só que agora com mais rigor. O poder concentrou-se no executivo, na pessoa de Vargas, né? Ele era a pessoa central ali, nomeou interventores nos estados. Para quê? Para desarticular qualquer tipo de poder político que pudesse existir ou vir contra ele. Então, eu crio o interventor, eu mando Estado de Minas, Estado de São Paulo, Estado de Goiás, Pará, Maranhão, sei lá mais o quê. Então, ali é o meu interventor, é o meu olho naquele estado. Ninguém faz nada além daquilo que eu determino que façam, né? Nenhum poder político pode se sobrepor e assim por diante. Esses interventores, eles nomeavam aqui as autoridades municipais, criando, então, uma cadeia política de apoio a Vargas. Vargas, então, tem controle sobre todo o Estado. Foi nesse período aqui no Brasil, por exemplo, eu acho até que eu já falei isso no outro vídeo para vocês, que a capital do estado de Goiás, ela sai da cidade de Goiás e vai para Campininha das Flores. Campininha das Flores é ali onde foi construído Goiânia, que é uma capital planejada. Por que ele fez isso? Ele fez para desarticular o poder dos Caiado, dos Bulhões naquela região ali, então tirando dali, né, Caiado, Bulhões, Fleury, eram as famílias goianas que estavam bem ali engajadas, né, na questão política. Então, para desarticular, para tirar
ele leva essa capital, né, para Goiânia. As manifestações políticas no Estado Novo, elas são totalmente proibidas e todos que iam contra o governo Vargas eram perseguidos. Ele vai criar o DIP. O DIP era um departamento de imprensa e propaganda. Eu não coloquei aqui, ó, mas anotem aí. DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Então, eles vão fazer ali... O DIP era totalmente repressor, a censura estava em cima. Então, nada que ia contra o governo Vargas, você não podia falar contra. Novelas, novela que, no caso, na época, era novela de rádio, né? Nenhum panfleto contra o governo, nada contra o governo podia ser propagandeado, tá? Tudo era na censura. Ele tinha um chefe de Estado que ficava bem ali no Rio de Janeiro, trabalhando junto com ele, que chamava Filinto Miller. Pensa num cara ruim. Foi ele, inclusive, que pegou Olga Prestes e mandou ela ir lá para a Alemanha direto, né? Entregue diretamente aos nazistas, judia, não demais ele, né? Mas, enfim, essa propaganda aqui, ela era feita no Brasil todo, né? Havia muita censura, a perseguição aos que iam contra o governo dele acontecia bastante, e ele mandava distribuir panfletos enaltecendo a pessoa dele. É o governo populista, o governo ditador, ele é assim, né? Aí enaltecia a pessoa do presidente e criou também aqui a Hora do Brasil. Essa Hora do Brasil que a gente tem agora, todas 7 horas da noite que a gente muda o rádio, né? Quem ouve rádio, né? Quando a Hora do Brasil você muda, né? Coloca um CD, um pendrive, alguma coisa assim para ouvir uma música. Mas, enfim, são poucas as pessoas hoje que eu sei que escutam a Hora do Brasil, né, galera? Mas, naquele período, o Brasil parava para ouvir a Hora do Brasil. Tá? Era o horário em que o presidente falava com o povo. O rádio é um meio de comunicação em massa, não tinha televisão, eram raras as casas que se tinha televisão. Então, o rádio, todo lugar era quase que sagrado, né? Eles iam lá, ligavam, reuniam o pessoal, às vezes até com a lamparina acesa, né? E ia lá ouvir a Hora do Brasil. Bom, as questões econômicas da era Vargas. Vargas, ele era atento às questões sociais. Ele controlava os sindicatos que só funcionavam com a autorização do Ministério do Trabalho. As greves eram proibidas por lei, bem como o lockout. O que era o lockout? Se a greve era proibida, a não abertura da fábrica também era. Cria-se um imposto sindical, deixando os sindicatos dependentes e subordinados ao Estado. Então, eles eram chamados de pelegos. O que significa isso, galera? Significa que o sindicato, ele existia, mas quem pagava o sindicato era o Estado. Não eram os próprios integrantes das profissões. Como, por exemplo, eu sou professora, então eu pago o imposto sindical. Todo mês é descontado no meu contra-cheque porque eu sou filiada ao sindicato. Então, eles vão ali, eles funcionam, o sindicato, ele sobrevive porque eu e outros que são filiados também recebem. Nesse período, não. Nesse período, o Estado, o sindicato recebia do Estado. Então, ele não tinha por obrigação trabalhar para o empregado, ele trabalhava para o Estado, certo? Hoje, por exemplo, se o sindicato não trabalhar para a classe trabalhadora a que ele se refere, ele corre o risco de ser fechado, né? Vamos sair todo mundo desse sindicato que não funciona, vamos abrir outra coisa. E aí ele vai fechar aquilo ali, a gente abre outro, ou muda a diretoria do sindicato, ou faz uma manifestação, sei lá. Mas, enfim, o sindicato ele trabalhava para o Estado, não para a classe trabalhadora. A questão é essa. Então, eles eram chamados de pelegos. O que é pelego? Pelego, galera, é aquele pano que coloca debaixo da sela do cavalo para amortecer. Entendeu? Ou seja, então vamos primeiro, passa pelo Estado, o Estado vê se o que eles querem é bom, se for a gente concede, se não for não concede, vocês estão ligados a mim. Certo? Então ele trabalhava para o Estado.
Em 37, cria-se a Justiça do Trabalho. Em 43, promulga a CLT, aquelas que estavam lá naquela Constituição de antes que eu te falei, agora que eu falei para vocês, agora é o Código de Leis Trabalhistas, que existe até hoje e que foi remodelada, né? Teve uma reformulação dessas leis que retroagiu muitas coisas que tinham lá, que tinham sido criadas por Vargas, que agora, se não me engano, foi em 1900, foi 2017, se eu não estou enganada, eles vão fazer uma recapitulação na questão das leis trabalhistas ali, tira muito dos direitos dos trabalhadores. Retroage essa lei em praticamente 500 anos aí. Muito ruim mesmo. Vargas, dentro do país, ele é aclamado como o pai dos pobres. A CLT era o triunfo dele, né? Porque pensa num Brasil onde 80% das pessoas, ou mais de 80% das pessoas eram trabalhadores, muitos deles rurais, de repente vem uma lei trabalhista que me ampara, o que eu nunca tinha tido. Ou seja, ele ganhou praticamente mais de 90% do país de aprovação do povo. Então ele era aclamado como o pai dos pobres. O povo aclamava ele, né? É lógico que ele jogava para os dois lados, né? Ele tanto tentava agradar a gregos e troianos, mas o povo não percebia muito isso, né? Eles eram um pouco de analfabetos políticos ali. Mas, cá entre nós, Vargas, ele não foi um mau presidente, ele foi um muito bom presidente. Ele estimula a industrialização, concedendo créditos e medidas protecionistas, que era, no caso, uma política nacionalista. O que é uma política nacionalista? O que antes não existia, né? O nacionalismo é o contrário do liberalismo. O liberalismo econômico, né, de Adam Smith, lá, dos iluministas, que eles liberdade para eles fazerem as coisas, liberdade para comercializar e tudo mais. Aqui era nacionalismo, era uma medida protecionista. O Brasil podia até mandar muitos produtos para fora, mas para entrar para cá as taxas eram aumentadas, né? Ele concedia crédito para as indústrias, o que antes não tinha acontecido ainda, tá certo? Então ele estimula essa industrialização e usa várias formas para isso, inclusive patrocinando e apostando muito na questão da indústria siderúrgica e no petróleo, né? E criando ali a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Essa indústria, galera, era porque é o seguinte: como o Brasil ele não tinha indústria de aço, ele não fabricava máquinas para as indústrias. E assim, essas máquinas elas eram trazidas de fora, ficava muito mais dispendioso para os empresários nacionais. Então, quando ele cria a siderúrgica, ele começa a dar a possibilidade da criação de máquinas, de peças para a indústria. E isso aqui dentro do Brasil, sendo criado aqui dentro do Brasil, favorece então a indústria, porque eles vão comprar isso aqui com um custo muito mais baixo. Tranquilo? E também, galera, durante o governo Vargas, a participação do Brasil ali na Segunda Guerra Mundial. O fim do Estado Novo. O fim do Estado Novo, ela começa com a pressão popular. Né? Novos partidos políticos foram reorganizados, porque assim como tinham aquelas pessoas que aclamavam que para elas estava tudo muito bom, existiam aquelas que também queriam participar da política, queriam uma abertura política. E o Estado Novo não proporcionava isso. Então, eles queriam uma abertura política, novos partidos, eles queriam novas eleições, eles não estavam satisfeitos com aquele fechamento que o Estado Novo proporcionou. Então, daí eles vão criar novos partidos, inclusive partidos aqui, PSD, por exemplo, criado por Vargas, né? A UDN, o PTB, o PCB volta à legalidade. E acontece, então, galera, depois disso, o fim da era Vargas, tá? O queremismo foi um movimento que existiu também durante a era Vargas, que a população que não queria que ele saísse começou, queremos Vargas e tal. Então, esse querer Vargas, esse movimento da população pedindo a presença de Vargas, pedindo para que ele continuasse, ele é chamado de queremismo. A popularidade do presidente estava
a todo vapor no país todo, né? E Getúlio Vargas, mas não resolveu, né, isso tudo, e Getúlio Vargas ele foi deposto em 29/10/45 pelo alto comando do Exército. José Linhares, que era presidente do Supremo Tribunal Federal, assume o poder. Tranquilo? Galera, olha, desculpa aí a pressa, né, que a gente fala com pressa para dar tempo, para ficar um vídeo mais curto, e eu espero que vocês tenham entendido. Eu fiz o possível para abranger todas as situações. E qualquer dúvida, não fiquem preocupados em me procurar, não. Pode me procurar, os que têm me procurado eu tenho explicado por áudio. Tá bom? Se precisar de fazer uma videochamada também, não tem problema. Ok? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, se cuidem aí.